Então eu estou aqui para dar as orientações da aula de hoje e peço uma atenção de vocês na questão da geografia, onde eu vou dar continuidade àquele capítulo, aqueles textos relacionados à ação humana, a paisagens e a ação humana. Eu expliquei para vocês naquela aula que o capítulo é bem extenso e eu dividi ele por partes para que a gente possa compreender melhor essas características geográficas que formam o nosso estado e que eu consiga explicar melhor para vocês, certo? A gente sabe que nesse capítulo eu comentei com vocês que nós vamos estudar toda aquela questão de relevo, de hidrografia, dos recursos naturais, do clima do nosso estado, da própria vegetação e compreender melhor o que é, de que forma a gente pode caracterizar geograficamente o nosso estado, certo? Comentei também da questão das paisagens humanas, que muitas vezes, muitas das nossas paisagens, elas sofrem alterações. Muitas dessas alterações são causadas pela natureza, pelos próprios fenômenos naturais, mas em outras também pela ação humana, né? Que surge da necessidade de modificar e de ocupar esse espaço. Se a gente bater uma foto da nossa cidade agora, em um determinado local, e comparar com uma foto de anos atrás, a gente vai ver que muita coisa mudou, né? Que antes a região era muito mais rural e agora ela vem sendo mais urbana, certo? Então a gente falou um pouquinho sobre isso, quis retomar para situar vocês no que a gente está falando. E falamos também sobre a questão do relevo e sobre os recursos minerais do Rio Grande do Sul, né? Então a gente sabe que o relevo nada mais é do que uma variação na própria superfície da Terra. E que cada região do Rio Grande do Sul tem um determinado tipo de relevo de acordo com a posição geográfica em que ele se encontra. Então, por exemplo, aqui, nossa cidade, Caxias do Sul, nós nos encontramos ao nordeste do estado, quase ao norte ali, né? E nós pertencemos ao relevo que é chamado de Planalto. E o Planalto, quais são as características? Regiões mais altas, né? Nós estamos em uma localização no mapa, no estado, enfim, bem mais alto do que outras regiões. Então, algumas características disso nos caracterizam o nosso tipo de relevo, assim como qualquer outro relevo do estado tem essas características específicas. Por exemplo, na nossa região a gente tem bastante morro, né? A gente tem bastante vales, na nossa própria cidade a gente percebe isso. Se a gente for para Porto Alegre, capital do estado, a gente já não tem tanto morro, é uma região mais plana. Por quê? Porque está localizada em outra parte do estado. Então, cada região tem as suas características relacionadas ao relevo que definem o tipo de relevo e definem as características da cidade. Nós, por estarmos numa região mais alta, aqui o clima sempre vai ser um pouco mais frio, ao contrário de quem está mais ao sul do estado, que a temperatura às vezes não é tão fria. Ali no sul do estado pode vir massas do Uruguai, ali da fronteira, mas, por exemplo, quem está mais ao meio, ao centro do estado, não tem tanto frio. Então, tudo isso interfere bastante na questão geográfica, na questão de localização, e aí a gente tem o relevo para explicar muitas alterações de tempo e de vegetação das nossas cidades, certo? Falamos também sobre os recursos minerais do nosso estado, os recursos naturais. Nós temos os três principais, que seria o carvão, o calcário e as pedras semipreciosas e ornamentais, que cada um tem uma função importante, né? Então, o carvão para as termoelétricas, para as usinas termoelétricas, para gerar energia. O calcário seria para a correção do solo, para ajeitar o solo. E as pedras semipreciosas e ornamentais seria para a questão de não somente de confecção de joias, mas também de decorações, certo? Temos o basalto e o arenito também como recursos naturais. Eles foram muito importantes no início da colonização do estado, onde as casas eram feitas desse material e a gente ainda tem vestígio, tem essa riqueza disponível no estado.
E hoje a gente começa falando um pouquinho sobre a hidrografia do nosso estado. Nós estamos falando de água. Eu comentei no vídeo de ciências de segunda-feira, onde a gente falava sobre os estados físicos, que antes de mais nada, quando a gente fala da água, a gente precisa ter uma conscientização do que é a água. Porque por mais que a gente mostre para vocês nos mapas e vocês vejam no planeta Terra, a gente tem grande quantidade de água que forma o planeta Terra. E muitas vezes as pessoas se prevalecem um pouco disso, por quê? Porque, tem bastante, eu vou usar até eu vou abusar, né? Vou tomar banho demorado, vou deixar a torneira ligada, vou lavar a calçada toda hora, vou esbanjar. Só que o que vocês precisam de ter, antes da gente começar qualquer estudo relacionado à água, a gente precisa ter consciência do que nós estamos falando, desse recurso natural que a gente está falando, certo? Por mais que se tenha grande parte do planeta seja formado de água, apenas 3% de toda essa água, ela pode ser tratada e pode ser consumida, porque seria a água doce. Então a gente sabe que grande maioria da água que cobre o planeta, ela é salgada. 97% da água que cobre o nosso planeta, ela é salgada. E essa água, não existe um recurso, não existe um tratamento que a gente tire o sal dela e ela possa ser consumida. A água doce não, a água doce pode ser tratada, ela passa pelas estações de tratamento para que ela chegue nas nossas casas potável, né? Chegue nas nossas casas purificada. A gente sabe que tem que se ter um controle, um cuidado em relação à água. Tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo é preciso ser cuidado. E por mais que a água que chegue na nossa torneira, ela seja uma água tratada, muitas vezes não são todos os bichinhos que são mortos, então até para consumo o ideal para quem toma água da torneira seria ferver essa água para matar todas essas bactérias, né? Porque depois o nosso corpo reage. Vocês podem, de repente, vocês até já tenham percebido, já tenham visto isso, que quando a gente coloca alguma coisa diferente no nosso corpo, seja uma comida, seja uma água, seja alguma coisa que não tá legal, o nosso corpo se manifesta, né? Através de infecções, vômitos, diarreia. Então, todo cuidado é pouco nesse sentido também. E é bem importante vocês entenderem isso, que a água que pode ser consumida é a água doce, ela não é a água salgada. Então, não tem em abundância e, consequentemente, é preciso ter o cuidado da cautela e usar com conscientização. Lembrem que tudo que a gente faz que está relacionado com a natureza e que a gente faz prejudicando a natureza, a gente está prejudicando a nós mesmos. Seja uma reciclagem, seja um lixo no chão, seja o abuso da água, tudo isso depois volta para nós, certo? Então, por isso que a gente precisa ter muita conscientização quando a gente fala de um recurso hídrico, que é a água. Muito bem. Nós temos tratamento, isso é importante eu falar também. A gente tem nas cidades, a gente tem nas cidades, enfim, estações de tratamento da água, onde a água ela vem do esgoto e ela recebe um tratamento. Inclusive, a nossa estação de tratamento é bem perto da escola, na Samaia ali. E é uma empresa responsável por purificar o máximo possível essa água. Então, ela passa por vários processos de tratamento até ela poder ser consumida, certo? Tem em outras regiões é a Corsan, que é responsável por esse tratamento, e aqui em Caxias a gente tem a Samai, que são 7, ou se eu não me engano, são 7 estações que ela passa e vai sendo purificada para consumo, tá? E aí a gente chega no abastecimento do nosso estado. Como é que o abastecimento acontece? Como é que essa água chega para as estações de tratamento? Muito bem. Nós temos um recurso chamado de bacia hidrográfica, certo? No nosso estado, nós temos 2 bacias hidrográficas que abastecem as regiões. Então, de acordo com as proximidades das localizações, elas atingem um determinado ponto, tá? O que é uma bacia hidrográfica? Ela é uma porção de terra drenada por um rio principal e seus afluentes,
certo? Eu vou mostrar um exemplo aqui e mostro para vocês também na plataforma um desenho, tá? O que acontece com a bacia hidrográfica? Deixa eu ver se eu consigo segurar. Ela tem um rio principal, tá? Que é drenado, aqui nessa imagem aqui, que é drenado, e todos esses risquinhos azuis são os afluentes, que é onde vai ser despejada essa água, certo? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma bacia hidrográfica que parte de um rio principal, e eu costumo falar sempre que a bacia hidrográfica é como se fosse uma folha, e dentro da folha a gente tem as ramificações, certo? Então, aquele caule maiorzinho da folha lá puxa a água de um rio principal, e os risquinhos que vão formando aquela folha são os afluentes, que é para onde a água vai ser distribuída, tá? Nós temos as duas bacias, então, do Rio Grande do Sul, que é a bacia do Atlântico e a bacia do Atlântico Sul e a bacia do Uruguai. Eu vou mostrar de novo no livro para vocês verem aonde que elas atingem as regiões, tá? Então, no mapa, na região verde, elas abastecem as cidades que formam o estado, que pertencem que estão localizadas ali, são abastecidas pela bacia do Atlântico Sul. E a amarela é no rio, na bacia hidrográfica do Uruguai. Nós temos que entender também que a água, ela não tem só função, ela tem muitas funções na nossa vida. Nosso corpo, ele não aguenta, se ele tiver com pequena quantidade de água, a gente desidrata, a gente pode morrer. A gente precisa dessa água para viver, a gente precisa dessa água para higiene, a gente precisa muito da água. Mas a água também é vista como um recurso de trabalho. Por exemplo, a pesca, né? A pesca é uma das atividades mais antigas do mundo, onde os índios exerciam essa atividade, sobreviviam daquilo. Então, a água eles dependem da água para que isso aconteça. E outra coisa também é a questão dos transportes fluviais, que estão totalmente ligados à água, muitos recursos, muitas atividades estão relacionadas à questão da água, da atividade até econômicas que precisam, por exemplo, um porto, né, onde as mercadorias chegam de navio,